Segure este momento com Santo Antônio. Feche os olhos por um segundo e imagine uma luz suave abrindo portas que pareciam trancadas. Ouça essas primeiras palavras como se Deus estivesse sussurrando direto ao seu coração. Você está prestes a receber uma oração poderosa a Santo Antônio que pode mudar o seu dia e talvez muito mais. Você já sentiu o peso de um dia sem saída? Já teve sonhos que pareciam escapar pelos dedos, relacionamentos emperrados, oportunidades que não aparecem? E se eu te dissesse que existem palavras, fé e um pedido simples que podem convidar a bênção a caminhar ao seu lado agora mesmo? Fique comigo. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por uma oração profunda e verdadeira a Santo Antônio. E eu te prometo 3 coisas que você vai experimentar se abrir o coração. Uma sensação de alívio imediato, como se um peso começasse a cair dos seus ombros. Uma clareza prática. Pequenas portas que você não via começarão a se abrir. Uma esperança renovada que te fará agir diferente hoje mesmo. Eu não vou te dar respostas prontas. Vou abrir perguntas que a sua alma já conhece. De onde vem esse bloqueio? Existe um sinal para seguir? E o que eu preciso deixar ir para que o caminho se abra? Vamos responder isso junto, passo a passo, sem pressa, mas com firmeza. Imagine por um momento alguém segurando sua mão. Não é qualquer pessoa. É Santo Antônio, conhecido por abrir caminhos, por ajudar os perdidos, por trazer clareza onde havia confusão. A oração que vamos fazer é simples, íntima e feita para que qualquer pessoa, independentemente da sua história, sinta que aquela palavra foi escrita para ela. Antes de começarmos, respire fundo. Inspira, expira, sinta o ritmo desacelerando. A voz que você ouvirá será calma, direta e cheia de sentimento, como uma conversa com um amigo que sabe quando ficar em silêncio e quando falar exatamente o que você precisa ouvir. Durante a oração, eu vou contar pequenas histórias e exemplos para que você veja como palavras podem transformar a atitude e abrir portas. E não se preocupe se não entender tudo de primeira. A mensagem vai voltar para você durante o dia, como um eco que traz força. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem dar um passo e tudo muda, enquanto outras parecem empacar nas mesmas dificuldades? Talvez o que falta não seja esforço, e sim uma bênção que liberte o caminho. Hoje vamos pedir isso, não com arrogância, mas com humildade e confiança. Agora, feche os olhos de novo e lembre-se de uma situação que você gostaria que mudasse. Pode ser um trabalho, um amor, um problema financeiro, a saúde, um projeto que não engrena. Segure essa intenção aqui com cuidado. Não precisa ser grande, pode ser só uma palavra. Paz, emprego, cura, reconciliação. Enquanto você segura essa intenção, vou te perguntar outra coisa. Você acredita que pedir pode mover o céu? Não é sobre merecimento, é sobre entrega. A entrega abre canais, e Santo Antônio, por sua simplicidade e proximidade, é um pedido que chega direto ao coração de Deus. Vou te contar uma história curta. Uma pessoa que eu conheci sentia que todas as portas batiam na cara. Ela orou com humildade, pediu a Santo Antônio e começou a notar pequenos sinais. Uma ligação inesperada, um encontro casual, uma ideia nova. Não foi mágico do dia para a noite, mas foi o começo de algo maior. A diferença foi a atitude. Ela passou a olhar as pequenas portas que se abriam ao invés de bater nas que estavam fechadas. Isso nos leva à primeira promessa que eu fiz, o alívio imediato. Não digo que o problema some, mas que o coração encontra paz suficiente para agir. E quando o coração age, a vida responde. Você já se sentiu paralisado porque a ansiedade falou mais alto? Nessa oração, a calma entra primeiro, depois a ação. Agora, vamos abrir um espaço de gratidão. Antes de pedir, agradecer. Isso muda a vibração do pedido. Pense em 3 coisas pequenas pelas quais você é grato hoje.
Pode ser o café quente, a respiração, a memória de um sorriso. Diga mentalmente: obrigado. Deixe essa gratidão se espalhar. Enquanto a gratidão cresce, ancore a sua intenção. Repita dentro de si, com sinceridade: Santo Antônio, abençoa meu dia e abre todos os caminhos fechados. Não precisa ser alto, deixe a frase vibrar dentro do peito. A repetição é uma ponte que conecta a esperança à ação. Algumas pessoas pensam: orações são palavras vazias. E se eu te dissesse que uma oração é mais que palavra, é movimento interior, é alinhar desejo, fé e comportamento. Quando a oração é feita com intenção e ação, portas começam a clarear. Você pode não ver tudo agora, mas o primeiro passo já aconteceu. Você escolheu crer. Permita agora que eu fale direto ao seu coração com uma oração guiada. Siga as palavras, sinta cada frase, imagine as portas abrindo pouco a pouco. Santo Antônio, amigo dos caminhos, venho a ti com humildade. Abençoa meu dia e abre todos os caminhos que hoje parecem fechados. Toca meu coração com coragem, minha mente com clareza e minhas mãos com força para agir. Mostra onde eu devo ir e fecha o que precisa ser fechado para que o novo comece. Que eu reconheça os sinais que me guiam e tenha discernimento para seguir. Ampara meus passos e traz paz para minha alma. Assim seja. Respire fundo. Sentiu algo diferente? Pode ser um calor, uma paz ou até uma lágrima. São sinais. Não os descarte. Eles marcam o início da mudança. Continue comigo. Agora que a oração foi feita, vamos trabalhar a promessa 2, clareza prática. Claridade não cai do céu sem preparação. Ela vem quando você presta atenção aos pequenos sinais. Observou uma pessoa que reapareceu? Uma mensagem? Uma ideia que surgiu do nada? Anote. Pequenos sinais são as pegadas de Deus no chão. Você se lembra da intenção inicial que guardou? Traga-a de volta agora e pergunte-se: qual o próximo passo que eu posso dar, por menor que seja? Às vezes é escrever uma mensagem, pedir ajuda, abrir um currículo, marcar uma consulta. A fé pede ação, a oração pede passos. Se você está pensando: mas e se eu errar? Saiba que errar faz parte do caminho. Nem toda porta que se abre será a definitiva, e tudo bem. Santo Antônio caminha com quem tenta. A jornada é feita de tentativas e de sinais que nos orientam. Enquanto você considera um pequeno passo, quero que imagine um obstáculo sendo dissolvido, não imediatamente, mas como gelo ao sol, aos poucos. E mesmo que demore, cada pedaço derretido é conquista. Continuando, vamos falar da terceira promessa: esperança renovada. A esperança não é ilusão, é luz que insiste. Quando você cultiva fé e age, a esperança se transforma em expectativa concreta. Ela te dá coragem para levantar cedo, responder um telefonema, sorrir sem motivo. Você já se perguntou por que um ato simples muda tudo? Porque a esperança muda o olhar, de derrota para possibilidade. E se eu te dissesse que essa oração pode ser o impulso que faltava para uma série de pequenas vitórias? Não prometo milagres instantâneos, mas prometo movimento. O primeiro movimento começa dentro de você. Quando a mente acredita, o corpo segue. Quando o corpo age, as portas começam a ranger e às vezes a se abrir. Visualize agora 3 portas, uma pequena, uma média e uma grande. Qual aparece primeiro? Escolha a pequena. Ela é a mais fácil de abrir. Dê um passo simbólico hoje. Uma mensagem, um pedido de ajuda, um currículo enviado. Pequenas vitórias se tornam coragem. Lembre-se, a fé acolhe perguntas. Continue se perguntando: e se isso realmente mudar? E se eu for guiado para algo melhor? Deixe a curiosidade trabalhar. Mais adiante, vamos abrir espaço para essas respostas por sinais que você poderá reconhecer.
Antes de encerrar esta primeira parte, quero te lembrar que oração e ação andam juntas. Não espere sentado. Faça o seu melhor e confie o resto. Santo Antônio abre caminhos, mas a sua vontade para caminhar também importa. Agora, como gesto coletivo e manifestação da sua fé, escreva nos comentários a sua intenção ou um simples Amém. Obrigado. Continue respirando devagar. Sinta o corpo ancorado no presente e saiba que a oração que fizemos juntos não foi uma frase vazia. Foi um gesto de entrega. Agora vou aprofundar com imagens e palavras que vão manter a sua mente aberta e o seu coração firme. Lembre-se das 3 promessas: alívio imediato, clareza prática e esperança renovada. Ao longo deste trecho, vamos trabalhar cada uma, abrindo pequenos portais de significado para que você possa agir com confiança. Você já notou como a vida costuma responder primeiro nas pequenas coisas? Quando algo mínimo muda, a autoestima volta, a coragem reaparece e então coisas maiores começam a se mover. Por isso eu te peço, concentre-se nas pequenas portas. Elas são o mapa dos caminhos maiores. O que você pode fazer hoje que custe pouco e tenha grande significado? Talvez seja um telefonema, talvez seja se perdoar por algo que carregou, talvez seja oferecer perdão a alguém. A oração não substitui o esforço humano, ela o fortalece. A fé prepara a mão que vai agir. Quero te contar uma segunda história. Havia uma mulher que rezava pelo recomeço. Ela tinha medo de fracassar de novo, então ficou paralisada. Um dia, após uma oração simples, ela decidiu limpar o quarto onde guardava papéis antigos. Foi simbólico e prático. Enquanto dobrava antigos livros, percebeu um papel com um contato que havia perdido. Ligou. A ligação levou a um novo trabalho. Pareceu coincidência? Talvez. Mas coincidência também é caminho quando o coração está alinhado. E você? O que pode limpar hoje? O que está ocupando espaço e cobrando energia? Às vezes, abrir caminho começa por abrir mão. O que precisa ser solto para que o novo ocupe o lugar? Pode ser uma rotina que não serve mais, um orgulho, um medo. Nomeie isso em voz baixa. Eu solto. E diga o que solta. Esse gesto simples cria espaço. Enquanto você faz esse movimento interior, vamos abrir outra pergunta. Como distinguir um sinal de uma distração? Nem tudo que aparece é caminho. Sinais vêm acompanhados de paz e coragem. Distrações trazem agitação e confusão. Quando você sentir calma e uma clareza morna no peito, pare e ouça. Pergunte: isso me aproxima do que desejo? Se a resposta é sim, então siga. Se ainda há dúvida, faça um pequeno teste. Avance um passo reduzido que não cause dano, como enviar uma mensagem curta ou pesquisar uma oportunidade. Testes pequenos geram confirmação sem risco. Agora, vamos a uma oração mais longa, com intenção de libertação. Sinta cada palavra como se ela fosse um gesto de carinho para a sua alma. Santo Antônio, Santo amigo, peço-te com humildade, toca cada porta que está presa por medo, falta de fé ou circunstâncias. Abençoa meus pensamentos para que eu veja as oportunidades escondidas. Abençoa minhas emoções para que eu me deixe sentir sem paralisar. Guia minhas mãos para agir com sabedoria. Que os caminhos que precisavam de fechamento se cerrem com amor. E que os caminhos que merecem ser abertos se abram com luz. Dá-me sinais claros, proteção e coragem para seguir. Ampara quem eu amo e traze-nos consolo e direção. Guia-me em passos simples e firmes. Assim seja. Fique um instante com essa oração. Não precisa falar nada, apenas sinta. Às vezes, a resposta vem em silêncio. Uma lembrança, um alívio, um calorzinho no peito. Esses são os ecos do divino que te cercam. Enquanto esse clima se instala, volte às promessas e veja a terceira em movimento, esperança renovada.
Espero que você já perceba pequenas mudanças internas, menos peso, um pensamento que mudou, talvez uma ideia de como agir. Quando a esperança cresce, a vida encontra alternativa. Você passa a enxergar janelas onde antes via só paredes. Quero que agora imagine uma cena, simples e poderosa. Você caminhando por uma rua com várias portas. Cada porta representa uma área da sua vida: trabalho, amor, saúde, família, sonhos. À sua frente há uma única chave brilhante. Sinta o peso da chave na sua mão. Você a coloca na primeira fechadura que seu coração escolhe. Ao girar, ouça o som suave da abertura. Não é barulho alto, é um som de promessa. Ao abrir, algo pequeno e essencial é revelado. Uma luz, uma conversa, um simples passo. A cada porta aberta, mesmo que pequena, a confiança cresce. E se aparecer uma porta que parece grande demais, não tente atravessá-la inteira num só passo. Use a mesma chave para abrir apenas a fresta. Deixe entrar um facho de luz. Respire e avance gradualmente. Coragem não é correr sem medo. É caminhar apesar do medo, com a certeza de que não está sozinho. Vamos trabalhar também a linguagem que você usa consigo mesmo. A forma como falamos internamente direciona o que atraímos. Substitua "isso nunca dá certo" por "vou tentar de novo com fé". Trocar palavras é trocar vibração. Palavras curtas e sinceras valem mais do que discursos longos. Pratique. Diga agora, em voz baixa: "Eu sou capaz", e repita 3 vezes. Sinta como o corpo responde. E se surgirem dúvidas, será que funciona comigo? Lembre-se que a fé é um músculo que fortalece com o uso. Comece pequeno. Cada oração sincera, cada ação humilde, cada sinal observado é um treino para esse músculo. Aos poucos, a confiança aumenta e o medo diminui. Se você está enfrentando uma perda ou luto, saiba que a oração também é consolo. Não diminua o que sente, ofereça-o. Diga: "Santo Antônio, traga paz ao meu coração ferido". A paz pode não apagar a dor, mas dá meios para que ela seja carregada com mais leveza. Agora, entraremos num exercício prático de reconhecimento de sinais. Durante os próximos dias, preste atenção a 3 tipos de sinais: pessoas que reaparecem, oportunidades que surgem e ideias que se tornam claras. Anote-os. Escrever cria memória e compromisso. Ao registrar o sinal, agradeça. Obrigado. Gratidão multiplica as portas que se abrem. Nós também vamos trabalhar o bloqueio interno, aquela voz que disse "não posso" ou "não mereço". Quando ela surgir, responda com uma frase curta: "Eu mereço o melhor, estou aberto ao que vem". Repetir essa afirmação muda o estado emocional e permite que você reconheça oportunidades que antes eram invisíveis. Enquanto nossa conversa continua, quero que se lembre: pedir não é fraqueza, é coragem. Entregar é confiar que o plano maior pode usar suas ações. Santo Antônio é um companheiro nessa caminhada. Ele inspira simplicidade e fé prática, o tipo de fé que levanta do sofá para agir. Ainda há um detalhe importante: cercar-se de pessoas que somam. A oração abre caminhos, mas o apoio humano acelera. Procure alguém que escute. Compartilhe sua intenção com uma pessoa de confiança e permita que ela te ajude a dar os primeiros passos. Isso cria responsabilidade e cuidado. Antes de seguirmos, peço que você faça um compromisso simples comigo e consigo mesmo. Escolha hoje uma ação concreta que tome menos de 30 minutos e que aproxime você do objetivo que pediu a Santo Antônio. Pode ser um texto, uma pesquisa, uma organização, um telefonema. Tome essa decisão agora, em silêncio, e comprometa-se a realizar até o fim do dia. E enquanto você cria esse compromisso, volto a abrir uma questão. Qual é o maior medo que surge quando pensa em agir? Nomeie-o. O medo perde força quando é visto e chamado pelo nome. Depois que souber qual é, pergunte-se:
Qual o menor passo que eu posso dar apesar desse medo? Faça esse passo. A cada pequeno passo, celebre. Uma pequena vitória é combustível para a próxima. Não minimize. Se você enviou uma mensagem que vinha adiando, reconheça: eu fiz. Essa afirmação é uma oração em ação. Vamos retomar a oração, agora pedindo também proteção e discernimento para interpretar os sinais. Santo Antônio, guarda meus passos. Dá-me discernimento para ver o que é caminho e o que é distração. Protege-me de atalhos perigosos e fortalece-me para as estradas que pedem tempo. Que eu saiba reconhecer quem me ajuda e quem me confunde. Abre portas seguras e fecha o que é prejudicial ao meu bem. Guia meus passos com amor. Amém. Depois dessa reflexão, fique em silêncio por alguns segundos e sinta o eco. O silêncio é onde as respostas muitas vezes chegam. Se vier uma lembrança, uma ideia ou um conforto, anote. Não deixe que a informação se perca. Agora pense no futuro próximo. O que você deseja ver daqui a um mês? Escreva mentalmente essa imagem. Quanto mais clara a imagem, mais sua mente age para construí-la. Imagine detalhes, rostos, cheiros, sensações. Essa visualização é um mapa que orienta seus passos. Respire fundo outra vez. Você está fazendo algo grande. Alinhar fé e ação. Isso transforma. No próximo trecho, vamos aprofundar em orações específicas para áreas da vida. Trabalho, amor, saúde e família, para que você tenha palavras prontas. Continue comigo. Agora que o coração está mais leve e a mente começa a enxergar com mais clareza, chegou o momento de mergulhar ainda mais fundo nessa jornada espiritual. A oração a Santo Antônio não é apenas um pedido, é um diálogo íntimo entre a alma e o divino, uma conversa de confiança que atravessa o tempo. Cada palavra que você ouviu até aqui plantou uma semente. E toda semente precisa de cuidado, atenção, paciência e fé. O que vem agora é esse cultivo. Vamos regar a fé, nutrir a esperança e preparar o terreno para que os caminhos realmente se abram diante de você. Você já percebeu que, quando a gente começa a se alinhar espiritualmente, coisas pequenas começam a mudar? É como se o universo reorganizasse as peças do quebra-cabeça. Às vezes, um atraso que parecia ruim evita um problema maior. Uma negativa abre espaço para algo mais coerente. O que antes era dor, com o tempo se revela aprendizado. Santo Antônio age nesse silêncio, nesse intervalo entre o que você pede e o que acontece. Ele trabalha nos bastidores da vida. Hoje, quero te convidar a perceber esses bastidores. Pare e observe. Quais foram os últimos 3 acontecimentos que mexeram com você? Pense neles agora. Mesmo que pareçam confusos, olhe para eles com olhos de fé. Pergunte-se: o que Deus está tentando me mostrar com isso? Talvez a resposta não venha completa, mas um pequeno insight pode surgir. Um detalhe, uma lembrança, um entendimento. Isso já é um sinal. Santo Antônio sempre foi conhecido por ajudar a encontrar o que se perdeu. Não apenas objetos, mas também direções, pessoas, propósitos. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual passo dar? Essa sensação de estar à deriva, sem rumo, é comum. Mas a oração tem o poder de trazer de volta o eixo, o foco. Quando o coração se acalma, o caminho se revela. Agora, feche os olhos um instante e imagine uma estrada à sua frente. No início, ela parece coberta por névoa. Você mal enxerga o que está adiante. Aos poucos, uma brisa leve começa a soprar e a névoa se dissolve. Cada passo que você dá clareia mais o caminho. Essa brisa é a presença de Santo Antônio abrindo espaço para que a luz divina te guie. Enquanto você caminha por essa estrada imaginária, lembre-se das 3 promessas iniciais: o alívio, a clareza e a esperança.
Elas não são apenas promessas para o vídeo, são bússolas espirituais. Quando você sentir o alívio, saiba que está curando o passado. Quando sentir clareza, está construindo o presente. E quando sentir esperança, está criando o futuro. Agora, vamos falar da força do hoje. Muitas vezes a gente fica preso entre o ontem e o amanhã, esquecendo que o único tempo em que o milagre acontece é o agora. É no hoje que a bênção se manifesta. Santo Antônio age no presente. Então diga mentalmente: hoje eu aceito o que vem, hoje eu confio, hoje eu dou o primeiro passo. A fé começa quando a lógica termina. Quando tudo parece sem saída e mesmo assim você decide continuar, é ali que o milagre começa. E não precisa ser um milagre grandioso. Às vezes o milagre é acordar com vontade de tentar de novo. É perdoar alguém, é sentir paz no meio da tempestade, é enxergar o amor em detalhes simples. Deixe que essas palavras se tornem uma oração viva. Santo Antônio, que foste luz nas estradas da vida, olha por mim neste instante. Eu te entrego os medos, as dúvidas e as barreiras que me impedem de seguir. Que o teu olhar compassivo encontre o meu coração cansado e o encha de força nova. Abre as portas que precisam se abrir e fecha as que só trazem confusão. Que eu saiba reconhecer as oportunidades enviadas por Deus e tenha sabedoria para agir. Santo Antônio, abençoa meu dia e transforma o impossível em caminho. Assim seja. Respire profundamente. Deixe essa energia circular dentro de você. Sinta uma leveza, uma sensação de limpeza, como se uma corrente de ar passasse dentro do peito. Essa é a resposta silenciosa da fé. E se eu te dissesse que, ao longo dos próximos dias, as coisas começarão a se alinhar, mesmo que discretamente? Talvez você receba uma mensagem que esperava. Talvez uma nova chance surja, ou apenas a certeza de que está indo na direção certa. Quando isso acontecer, lembre-se, não é coincidência, é confirmação. Você já pensou que às vezes o caminho fechado é um convite para mudar a direção? Nem sempre o bloqueio é castigo, muitas vezes é proteção. Santo Antônio conhece os desvios da vida e sabe quando é hora de esperar. Então, se algo não acontecer do jeito que você queria, confie. O tempo certo existe e o atraso é apenas parte do ajuste. Agora quero te guiar em uma breve meditação com propósito. Feche os olhos de novo. Imagine uma chama acesa diante de você, pequena, mas firme. Essa chama representa a sua fé. Ao redor dela, a escuridão. Mas a chama não se apaga. Sinta o calor que ela emite. Essa luz é você, sustentada pela força divina. Diga mentalmente: nada pode apagar a minha fé. Mesmo pequena, ela é suficiente. Essa é a essência da oração. Manter a chama acesa mesmo quando o vento sopra forte. E sabe o que é mais bonito? Quando você mantém a fé, a luz que te guia também ilumina quem está perto. Pessoas começam a perceber algo diferente em você. Mais calma, mais presença, mais coragem. A esperança é contagiante. Espalhe-a. Quando alguém estiver desanimado, conte o que está fazendo aqui. Fale da oração, das pequenas mudanças. Você se torna instrumento da bênção. E quanto mais você compartilha, mais a luz cresce dentro de você. Se você tem alguém querido que também está com caminhos fechados, pense nessa pessoa agora, visualize o rosto dela e repita: Santo Antônio, abençoa o caminho de quem amo, que essa pessoa encontre luz, clareza e paz. Esse ato de empatia multiplica a energia da oração. A bênção não se divide, ela se multiplica. Agora, traga para o seu coração um símbolo de gratidão. Pode ser uma lembrança boa, um sorriso, uma conquista simples. Agradeça silenciosamente. A gratidão é o solo fértil onde o milagre floresce. E se eu te dissesse que Santo Antônio já está agindo neste exato momento? Que aquilo que você pediu com sinceridade já começou a se mover, mesmo que seus olhos ainda não vejam?
Confie. O invisível trabalha antes do visível. Antes de concluirmos essa parte, quero te deixar uma reflexão que talvez fique ecoando durante o dia. O que eu posso fazer hoje para me tornar o milagre que eu peço? Às vezes, o caminho se abre quando você se torna a própria resposta. E se quiser manifestar essa fé de forma simbólica, escreva agora nos comentários: Santo Antônio, abre meus caminhos. Escreva com intenção. Cada palavra escrita é uma forma de dizer ao universo: eu estou pronto a. Agora, com o coração aquecido pelo que já vivemos, vamos seguir. Sinta que estamos caminhando lado a lado, devagar, como quem conta um segredo bom. A próxima etapa é prática. Palavras que você pode usar, imagens que ajudam e atitudes simples que aumentam a fé. Lembre-se, a oração é ponte entre o desejo e a ação, e ao atravessá-la você encontrará sinais. Comecemos pelos caminhos do trabalho e da provisão. Quantas vezes você já sentiu a frustração de tentar e não prosperar? Respire fundo. Peça a Santo Antônio com confiança que ele abra portas de emprego, de parceria, de oportunidades. Não espere uma solução milagrosa sem esforço. Peça e depois haja. Atualize um currículo, envie uma mensagem, pesquise uma vaga, entregue seu melhor hoje. Fale com o Senhor assim: Santo Antônio, abre por favor as portas do meu trabalho. Mostra-me a oportunidade certa, no tempo certo. Dá-me clareza para reconhecer o convite que me serve. Abre caminhos de provisão, para que eu possa viver com dignidade e paz. Abençoa meu esforço e multiplica meu trabalho. Amém. Para relacionamentos e afetos, a oração também é porto seguro. Se o amor parece distante ou ferido, peça por reconciliação, por sabedoria para agir com respeito e por coragem para perdoar. Às vezes, o caminho fechado é proteção para um coração que precisa curar. Outras vezes, é chamado para persistir com amor mais maduro. Fale assim: Santo Antônio, cuida do meu coração e das minhas relações. Ajuda-me a ser honesto, generoso, e paciente. Abre portas para encontros que edificam e fecha portas que trazem dor. Guia-me em gestos de amor verdadeiro. Amém. Se a sua luta é com a saúde, permita que a oração te dê força e coragem para cuidar de si. Procure ajuda médica e também calma espiritual. Ares de fé e cuidado caminham juntos. Ore assim: Santo Antônio, peço saúde para meu corpo e paz para minha mente. Dá-me forças para os tratamentos, sabedoria para as escolhas e serenidade para cada dia. Abençoa os médicos, enfermeiros e todos que cuidam de mim. Que a recuperação se faça com calma e fé. Amém. Para a família, peça unidade, proteção e entendimento. Família é lugar de aprendizado e de desafios, e a oração pede sabedoria para lidar com conflitos. Faça este pedido: Santo Antônio, abençoa minha família. Une nossos corações, cura feridas antigas e traz reconciliação onde há distância. Dá-nos paciência e compreensão. Que cada lar seja abrigo de paz. Amém. Agora, um exercício simples que pode mudar o seu dia. Escolha uma das áreas que mencionamos: trabalho, amor, saúde ou família. E repita a oração correspondente todos os dias durante 7 dias. Anote o que acontece: sinais, conversas, oportunidades, sentimentos diferentes. 7 dias é suficiente para perceber movimento. Anotar é importante, o registro inspira fé. Também é hora de falar sobre perdão. O perdão abre portas onde o rancor fecha. Não é fácil, mas é libertador. Perdoar não significa aceitar tudo sem limites. Significa soltar o peso que te prende ao passado. Se há alguém que você precisa perdoar, faça agora uma oração curta para liberar. Santo Antônio, ajuda-me a perdoar. Liberta-me do peso do rancor e dá-me coragem para seguir. Que eu encontre paz ao deixar ir. Amém.
Além das orações direcionadas, quero te ensinar uma prática de respiração que ajuda a manter a calma quando os caminhos parecem bloqueados. Inspire contando até 4. Segure 2 segundos e expire contando até 4. Repita 6 vezes. Essa respiração acalma o corpo e clareia a mente, criando espaço para ouvir sinais sutis. Agora vamos falar sobre sinais específicos que merecem atenção. Um sinal pode ser uma coincidência que toca seu coração, uma frase numa conversa que te acende, um telefonema inesperado. Quando notar algo assim, pare e avalie. Isso me traz paz, abre possibilidades, dá coragem. Se a resposta for sim, anote e agradeça. Agradecer multiplica o sinal. Outra prática poderosa é a visualização. Feche os olhos e imagine o resultado desejado com detalhes. Onde você está? Quem está com você? Que sensação percorre o corpo? Visualizar é treinar a mente para reconhecer oportunidades que se alinham com esse imaginamento. Faça isso por 5 minutos ao acordar e por 5 minutos antes de dormir. Enquanto você visualiza, não deixe de agir. Fé sem atitude é vento. Atitude sem fé é força sem direção. Combine os dois e veja portas se inclinarem a abrir. Quando agir, busque pequenas ações consistentes. Não espere a condição perfeita. Pequenas decisões acumuladas mudam destinos. Agora, vamos partilhar uma história curta, uma parábola moderna. Um jovem pediu a Santo Antônio que abrisse o caminho para seu negócio. Ele orou, sim, mas também fez o dever de casa. Estudou, economizou e procurou mentores. Um dia recebeu uma proposta inesperada de parceria. Não foi sorte, foi fé alinhada com preparação. Essa combinação é chave. Peça e prepare-se. Se a sua barreira é financeira, peça sabedoria para administrar, oportunidades para trabalhar e portas de provisão. Faça uma lista de pequenas despesas que pode ajustar e pense em uma ação concreta para gerar renda extra. Mesmo um esforço temporário pode estabilizar o caminho. Agora, um alerta importante. Não se desgaste com comparações. Cada caminho abre no tempo certo para você. A comparação corrói a paz. Em vez de comparar, consulte seu próprio progresso. Olhe para trás e veja como você cresceu. Reconheça sua história, celebre pequenos avanços e continue. E se vier desânimo, faça um pacto simples. Quando o desânimo chegar, escreva 3 coisas que você já venceu. Ler sua própria lista é um lembrete de que você é capaz. Isso fortalece a fé e renova a coragem. Outro ponto. Cumplicidade com o divino também passa por hábitos simples. Ao acordar, diga uma oração curta. Antes de dormir, agradeça. Durante o dia, pare por 1 minuto para respirar e lembrar sua intenção. Esses rituais mantêm a chama acesa. Consistência é mais poderosa que intensidade ocasional. Voltando à oração. Agora vamos unir intenção, agradecimento e ação em uma só prece. Fale comigo. Santo Antônio, eu te agradeço pelo que já veio e pelo que vem a caminho. Entrego minhas vontades, aceito o aprendizado e peço o caminho onde há bloqueio. Dá-me coragem para agir, olhos para ver os sinais e mãos para trabalhar. Que a tua luz me acompanhe hoje e sempre. Amém. Ao encerrar essa oração, faça um gesto simbólico. Levante uma das mãos como se estivesse abrindo uma porta no ar. Esse movimento físico ajuda a mente a concretizar a intenção. Somos seres integrados. Corpo, mente e espírito trabalham juntos. Antes de prosseguirmos, quero que você reflita. Qual é a maior mudança que deseja ver em sua vida nos próximos 6 meses? Escreva essa resposta. Tornar a intenção concreta acelera as coisas. Depois de escrever, divida essa meta em passos menores e comprometa-se com o primeiro passo ainda esta semana. E se você sente que precisa de um milagre grande, algo que envolve cura profunda, restauração ou um recomeço total, não se desespere.
Grandes mudanças podem exigir tempo e suporte. Procure ajuda profissional, busque comunidade e continue orando. Grandes milagres frequentemente têm parte humana ativa. Médicos, amigos, trabalho árduo e oração juntas. Agora feche os olhos novamente por um instante e sinta gratidão. Gratidão pela respiração, pelas pequenas portas que já se abriram, pelas pessoas que caminham contigo. Essa gratidão é força. Quando abrir os olhos, volte com essa sensação e deixe que ela guie seus próximos passos. A oração transforma o interior transforma o exterior. E enquanto você mantém essa prática, Santo Antônio continua a interceder, abrindo portas e encaminhando sinais. Confie no processo. Não se pressione por uma velocidade que não lhe pertence. O que importa é a direção. Finalmente, um convite. Compartilhe essa oração com alguém que precisa. Ao multiplicar a prece, você amplia a rede de fé e solidariedade. A bênção se torna corrente. Amém. Agora chegamos ao momento decisivo desta jornada de fé e ação. Sinta por um instante que tudo o que vivenciamos até aqui foi um aquecimento do coração, como quem prepara a terra para semear. A palavra final que vou compartilhar com você é atitude e confiança. Faça o que está ao seu alcance, confie no que está além do seu alcance e deixe que Santo Antônio caminhe com você nas lacunas entre os dois. Talvez você esteja cansado de promessas não cumpridas. Talvez já tenha orado antes e nada aparente ter mudado. Eu entendo. Mas lembre-se, nem toda resposta é imediata e nem toda porta se abre com estrondo. Há portas que se abrem com um sopro, outras que pedem tempo e perseverança. Importante é não desistir na primeira fechadura. A persistência é um ato de fé tão valioso quanto a oração mais intensa. Se há algo que quero que você guarde é isto: ação e oração são parceiros. Quando você ora, aquece a sua alma. Quando você age, prepara o caminho para que a bênção se revele. Não espere a oportunidade perfeita para agir. Comece com o que tem. Uma atitude pequena, coerente e repetida tem mais poder do que grandes gestos isolados. Vou te dar um exercício final, simples e profundo. Escolha uma intenção clara: trabalho, saúde, reconciliação ou paz. Escreva essa intenção numa folha. Debaixo dela, anote 3 pequenos passos que você pode dar esta semana. Depois, reze com esta intenção cada manhã, mesmo que seja em voz baixa. Ao final de cada dia, marque o que foi feito e agradeça por qualquer sinal recebido. Esse registro será um mapa que, com o tempo, mostrará como as portas foram abrindo. Enquanto você integra isso, mantenha o coração aberto para sinais inesperados. Sinais nem sempre vêm com certeza. Às vezes, são encontros, outras vezes sonhos ou ideias que parecem surgir do nada. Anote tudo. Registrar dá forma às mensagens sutis que o divino envia. Chegamos agora a uma oração final, intensa e acolhedora. Sinta cada palavra como se fosse um abraço divino. Permita que a voz interior repita junto: Santo Antônio, meu guia e amigo, coloco em tuas mãos as portas da minha vida. Abençoa meu dia, abre o que está fechado e dá-me coragem para atravessar o que precisa ser atravessado. Guia cada passo, acalma meu temor e acende em mim uma esperança firme. Dá-me sabedoria para agir com humildade e fé, reconhecendo os sinais que me guiam. Que eu saiba esperar com confiança quando o tempo pedir espera, e que eu saiba agir com determinação quando o caminho clarear. Protege-me das escolhas que me afastariam do bem e aproxima de mim as pessoas e oportunidades que edificam. Que a tua intercessão transforme as pedras em degraus e os muros em pontes. Ampara quem eu amo e traz paz ao meu coração. Assim seja. Respire fundo. Sinta a oração ressoando dentro de você. Não precisa ter pressa. A transformação muitas vezes começa em silêncio e cresce com passos diários.
Antes de nos despedirmos, quero reforçar as 3 promessas que te acompanham desde o início. Primeiro, o alívio que acalma o seu peito e permite agir. Segundo, a clareza que revela caminhos práticos e sinais. E terceiro, a esperança renovada que te impulsiona a persistir. Essas promessas não são garantias instantâneas, mas são direcionamentos seguros quando combinadas com fé e ação. Lembre-se também de cultivar a gratidão. Cada pequeno sinal, cada passo dado merece um obrigado. Gratidão abre novas janelas. Seja grato pela respiração, pelas pessoas que permanecem, pelas pequenas portas que se abriram sem alarde. A gratidão transforma o que você tem em suficiente e o suficiente em abundância. E se a dúvida vier, e ela pode vir, trate-a com carinho, não com julgamento. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? A dúvida é um convite para buscar clareza, não uma sentença de fracasso. Use-a para investigar, perguntar, agir com sabedoria. Por fim, convoco você a um ato concreto de fé. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de luz hoje. Uma mensagem, um áudio, um gesto de amor pode ser o sopro que outra pessoa precisava para reacender a chama. Ao multiplicar a prece, você também multiplica a bênção. Agora, feche os olhos mais uma vez e faça essa declaração simples comigo. Santo Antônio, abençoa meu dia e abre todos os caminhos fechados. Eu confio, eu ajo, eu espero com fé. Repita mentalmente ou em voz baixa, até sentir um assentimento no peito. Obrigado por ter caminhado até aqui. A jornada não termina com este vídeo, ela segue em cada passo que você der a partir de agora. Que a presença de Santo Antônio te acompanhe e que a paz de Deus guarde seu coração. Vá em frente com coragem. Há mais caminhos se abrindo do que você imagina. Amém. Enquanto você caminha, lembre-se: cada degrau conquistado precisa ser celebrado. Não espere atingir o topo para reconhecer sua coragem. Se hoje você deu um passo, por menor que seja, já é vitória. Anote essa vitória. Dê-se um gesto de carinho, um momento de silêncio, uma oração curta de gratidão, um pequeno presente para si mesmo. Esses cuidados fortalecem o ânimo e te mantêm firme na caminhada. Quero também te lembrar da importância de rodear-se de pessoas que te incentivam. Procure uma comunidade de fé ou um amigo de confiança com quem você possa partilhar suas intenções e progressos. Partilhar cria responsabilidade afetiva. Alguém que torce por você torna os passos mais leves. Se for possível, combine com essa pessoa um momento semanal para falar sobre os sinais que surgiram. Isso te ajuda a manter o foco e a reconhecer movimentos que, isolados, poderiam passar despercebidos. Vamos agora a uma pequena lista de afirmações para você repetir diariamente. Não precisa decorar todas. Escolha as que tocarem seu coração e repita com fé. Eu mereço a paz que peço. Os caminhos se abrem no tempo certo. Eu ajudo a minha bênção com minhas ações. Sou guiado e protegido. Meu coração está aberto para as oportunidades. Ao repetir, sinta cada frase acionando confiança e coragem. Se você enfrenta uma decisão difícil, peça um sinal claro. Pode ser um sonho, uma coincidência, uma frase numa conversa que soe como resposta. Mas lembre-se de consultar também a razão e pessoas de confiança. A fé não anula a prudência, ela a complementa. Agora, mais uma pequena prática espiritual para fechar com força e ternura. Sempre que se sentir perdido, feche os olhos por 1 minuto e agradeça por 3 coisas. Em seguida, repita uma palavra que te acalme. Pode ser luz, paz ou força. Com a mão sobre o peito, respire devagar e sinta que a presença divina te envolve. Esse rito irá acelerar a recuperação da esperança e te permitir ver os próximos passos com mais nitidez. E se você, nesse percurso, se sentir cansado, de tanto tentar, permita-se descansar.
Descanso não é desistir, é recarregar forças para um novo esforço. Há momentos em que o Senhor pede a pausa para que a etapa seguinte seja mais fecunda. Ouça o seu corpo e sua alma, e quando voltar, volte com o mesmo propósito renovado. Por fim, lembro que a abertura de caminhos muitas vezes envolve transformação interior. Você pode notar mudanças nas suas atitudes, nas suas escolhas, na forma como se relaciona. Receba essas transformações com gratidão, mesmo que sejam desafiadoras. Elas fazem parte da libertação dos velhos padrões que seguravam você. Convido você agora a um último ato simbólico. Se possível, acenda uma vela em casa, olhando para o fogo como sinal da presença que ilumina os seus passos. Não é superstição, é simbologia que ajuda a concentrar a intenção. Enquanto a vela queima com segurança, faça esta oração breve. Santo Antônio, que a luz deste fogo seja sinal de que meus caminhos se abrem, guia-me com bondade e firmeza. Sinta a paz. Se preferir não acender vela, faça o mesmo gesto mental. Imagine uma luz que te envolve e aquece. Visualize portas se abrindo com delicadeza à sua frente. Visualize pessoas entrando em cena para somar, portas de trabalho se abrindo, conversas que curam, carinhos que reconectam. Quanto mais vívida a imagem, mais a sua mente e coração trabalham para tornar real. Eu poderia continuar falando ainda por muito tempo, mas o que realmente importa é o que você fará depois daqui. Que este vídeo seja um ponto de virada, não por suas palavras, mas por aquilo que elas despertaram em você. A fé precisa de braços e pernas. Que a sua fé hoje caminhe com suas atitudes. Que a bênção de Santo Antônio acompanhe seu dia, que as suas portas se abram com sabedoria e que a paz do Senhor habite em seu coração. Vá em frente confiante. E quando notar a primeira porta se abrindo, volte aqui e compartilhe nos comentários. Sua história será luz para outros. Amém.